Se você jogou o jogo Doki Doki Literature Club, você sabe que o jogo não é nada do que parece ser, e é isso que torna Doki Doki um dos jogos mais perturbadores que eu já vi. O jogo cria toda uma atmosfera totalmente agradável de socialização e interação, como em todos os visual novel, fazendo você criar um laço com os personagens, para depois você ver cada um deles morrer de forma perturbadora, depois serem deletados pela nossa querida Mônica, que também não é quem parece ser. Mas e se eu te dissesse que esse jogo talvez esconda muita coisa que você não percebeu com o passar do jogo? Se interessou? Se sim, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Não custa nada, não é mesmo? De qualquer forma, vamos pro vídeo. Ok então pessoal, antes de tudo eu vou dizer umas coisas. Primeira coisa, o que vocês acham disso virar um quadro no canal, sabe? Explicando finais, coisas sobre jogos. Eu adoraria. Segunda coisa, eu não vou resumir o jogo, assim como muita gente faz em teorias de jogos. Eu vou deixar na descrição, se eu achar, um vídeo onde é o resumo do jogo. Bem, depois desses avisos acho que podemos começar. Doki Doki aparentemente é um jogo visual novel, que era suposto ser um simulador de namoro. Mas, quando você olha na Steam, a primeira coisa que você vê é que o jogo é classificado como horror psicológico. E isso é bem surpreendente, afinal, o jogo é um simulador de namoro. Ou era pra ser. Iniciando o jogo você vai ter logo um aviso. Esse jogo não é recomendável para crianças ou pessoas facilmente perturbadas. Ou pelo menos algo assim, se eu não me engano. Começou bem estranho, não é mesmo? Enfim, depois de quase 3 horas de jogo, a coisa começa a ficar realmente bizarra. E bem, desde que eu terminei o jogo eu fiquei meio equivocado com uma coisa. Por que Mônica fez tudo aquilo? Como Mônica fez tudo aquilo? E, claro, qual a história de Mônica por trás de tudo isso? O jogo passa a ideia de que o tempo todo Mônica era uma personagem totalmente consciente e viva, que estava por trás das cortinas e tinha acesso a todos os comandos e files do jogo em si. Mas isso não fazia sentido. O jeito que tudo se passa, o modo como o design é, o modo como ela conversa com você, quebrando a quarta parede em vários momentos do jogo, tudo indica que há algo muito mais complexo do que um visual novel aí. Bem, então vamos começar essa teoria logo. A real é que não é apenas Mônica, mas o jogo inteiro não é o que parece. Quando você termina o jogo, você deleta a Mônica, e quando iniciado novamente, Sayori se torna consciente também, e basicamente teria o mesmo destino de Mônica. Então eu creio que para tudo ser possível, Mônica teria alguma ligação com Sayori, e possivelmente uma ligação com as outras personagens do jogo. Mônica mexe muito com o psicológico das personagens, e ela diz isso no último ato, em que a vemos pela última vez. Ela faz você gostar menos das personagens, aumentando seus piores traços, deixando Sayori cada vez mais depressiva, piorando as tendências de automutilação de Yuri e tornando Natsuki uma completa babaca idiota. Isso porque Mônica simplesmente fazia toda a manutenção do jogo sem que você percebesse. E essa é a lógica do jogo, mas isso não faz sentido algum, pois os personagens desse tipo de jogo não poderiam fazer esse tipo de coisa tão complicada, já que todo o seu comportamento é roteirizado. Existe um script de diálogo por trás de cada coisa que os personagens falam. Basicamente o que eu quero dizer é que o jogo tem personagens com uma mecânica muito complexa para um visual novel. Mas, se você pensar bem, talvez esses personagens não pertençam a esse jogo. Talvez elas tenham sido recicladas de outro jogo para se criar esse jogo. Confuso, não é? Talvez um pouco mirabolante. Mas eu digo, não. Há muitas provas que comprovam essa teoria, escondidas no jogo, files e nos poemas. Duvida? Bem, durante o jogo você irá ler inúmeras vezes os poemas das garotas. Lá, você irá perceber alguns traços das personalidades delas. Isso mais especificamente no primeiro capítulo do jogo. No segundo, você irá receber alguns poemas especiais, que são bem misteriosos, mas um deles é bem estranho. Um poema onde as linhas estão manchadas de preto, e apenas algumas letras podem ser vistas com clareza. Lendo tudo que se pode ver, se forma Nothing is real, ou seja, em português, nada é real. Já é bizarro por si só e poderíamos ligar algumas coisas a isso, mas se você printar isso e jogar no Photoshop e aumentar a claridade da imagem ao máximo, você revela um texto extremamente bizarro que diz o seguinte: batimentos irregulares, palpitações, arritmia, olhos escaneando tudo o que posso achar em seus sintomas. O que pode ser isso? Falta de ar? Dores no peito? Tontura? Não, isso está errado.
Os sintomas de Elissa não são tão simples assim. Eu já vi 2 vezes contando com essa. Os gritos de dor, pele doentemente pálida, vomitando sangue. Não tem outra explicação a não ser as explicações de Reiner ser uma total mentira. Isso tudo não pode ser coincidência. Não é possível, mas de uma coisa eu sei. Tem alguma coisa horrivelmente errada com essa família. E eu aceitei o convite para fazer parte dela. Posso ouvir Elissa gritar pelas paredes. Reiner disse que estaria lá com ela por um tempo. Será que ele está lá agora? Por que ela está gritando mais alto do que antes? Bem, vamos analisar esse texto. O que parece é que é um médico falando, mas ele parece estar fazendo alguma avaliação, vendo o que pode fazer de acordo com os sintomas apresentados pela suposta Elissa. Logo, poderia ser uma espécie de consulta médica? Ele também disse que ele aceitou o convite para se juntar a essa família, certo? Ele fala como se fosse um clube, associação ou, quem sabe, um culto. O jeito que ele fala de Elissa e como o outro suposto médico estaria no quarto com ela agora, no bom sentido, claro, faz parecer com que ela fosse uma espécie de objeto humano, uma experiência científica. Isso me lembra uma coisa, pessoal. Durante o jogo, Yuri te dá um livro, para que você possa iniciar sua leitura e desenvolver um gosto por literatura. O nome do livro, segundo Yuri, é The Portrait of Markov. E após algum diálogo, Yuri descreve a capa do livro como um grande símbolo de um olho, e no primeiro ato, Yuri dá a primeira descrição do livro, que se segue assim. Basicamente é sobre uma garota no ensino médio que se muda com sua irmã há muito tempo perdida. Mas quando ela faz isso, sua vida se torna muito estranha. Ela se torna alvo de pessoas que fugiram de uma prisão de experimentos humanos, e com sua vida em perigo, ela precisa desesperadamente escolher em quem confiar. E é isso. Mas no segundo capítulo, Yuri nos dá uma descrição horripilante sobre o livro. Basicamente, é sobre um campo religioso que se tornou uma prisão de experimentos humanos. Todas as pessoas presas lá têm um traço que as torna assassinas sedentas por sangue. Mas as coisas pioram e eles começam seletivamente a reproduzir pessoas ao cortar seus membros e fixá-las em corta. Você não acha essa história um tanto quanto complexa para um livro que foi feito apenas para a imersão de uma história? Bem, talvez esse livro seja uma história. É a descrição de um novo jogo que a empresa de Doki Doki, a Team Salveiro, está trabalhando, e onde essas 4 personagens se originam. E ainda há mais. Pesquisando aqui, consegui encontrar muito mais. Como as garotas se encaixam na história, datas de lançamento desse jogo e o título dele. Mas eu acho que esse vídeo já está meio longo, não é mesmo? Bom, vamos fazer um próximo episódio dependendo do feedback. Doki Doki Literature Club não é um jogo comum. Ele foi uma espécie de modo de divulgação de um futuro jogo muito mais complexo. E a equipe do Team Salveiro deixou tudo escondido para que os fãs do jogo achassem e tivessem a deliciosa sensação de descobrir isso sozinhos. Como em PT. Quem lembra sabe que ele tinha o intuito de divulgar o mais novo jogo da franquia Silent Hill, que por sinal, essa é a minha franquia favorita. Mas bem, eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostar, não se esqueça de passar para os seus amigos, deixar o like e se inscrever. Vejo vocês na parte 2 desse vídeo e tenham uma ótima noite. E bons pesadelos. Quem não der like vai morrer, e quem não comentar vai morrer, e quem não compartilhar vai morrer também.